Pai da eternidade, nós lhe agradecemos por mais esta oportunidade de podermos estar na sua casa. Agora, meu Senhor, aqui está o teu servo. Senhor, tu colocaste a tua palavra, a tua fiel palavra, no coração do teu filho. Agora, meu Senhor, dê a ele a iluminação necessária. O poder da tua palavra, Senhor, domine a sua alma, o seu coração, e venha tocar as necessidades dos teus filhos que aqui estão. Haja cura nesta casa, haja libertação nesta casa, haja ressurreição de projetos, de sonhos nesta casa. Pelo poder da tua palavra, Senhor, que vidas sejam tocadas, alimentadas, nutridas e ressurretas no poder da tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Graça e paz a todos, amém? Pode tomar o seu assento. Estou muito feliz. Depois de uma oração dessa do pastor Daniel, chegou muita unção. Que Deus continue abençoando nosso pastor Daniel, pastor Sandro, pastor Brás, pastor Jorge, pastora Miriam. Agradeço a Deus pela confiança, pela oportunidade. Parece um pouco improvável, né? Um dia dos pais, não tenho filhos e sequer tive a oportunidade de conviver com meu pai, né? Mas o nosso Deus, Ele é um Deus que usa as coisas mais improváveis, né? Hoje eu acordei, dei um abraço na minha mãe. Sábado passado ela completou 70 anos. Falei: mãe, feliz dia dos pais para a senhora, né? Por ter sido e sempre ter sido o meu pai e a minha mãe, né? E louvo a Deus pela sua vida, você que já é pai, ou você que está sonhando ser pai, aqueles que já não tem mais o seu pai, né? Que Deus assim possa abençoar a sua vida nessa noite, amém? Quero ler com os irmãos um texto que está na carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo de número 8. Tenho certeza que o Espírito de Deus irá falar com você nessa noite. Carta aos Romanos, capítulo de número 8. Vamos ler a partir do versículo de número 14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa dos que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém? Dia dos pais. E para falar em pai, não tem como não falar em filho, né? Porque um pai, ele só é pai quando ele tem filhos. E infelizmente nós vivemos uma época em que essa relação está cada vez mais difícil, né?
ser pai nos dias em que vivemos, né, não é fácil. Você que é pai ou você que é mãe e pai ao mesmo tempo, você sabe. E você também que é filho, você sabe, você que está crescendo nos caminhos do Senhor, ainda muito mais complicado. Ser pai, ser filho nos nossos dias não é fácil. E o texto que nós lemos, ele, quando o louvor cantava aqui, falava sobre prisões, é mais ou menos o que o Senhor tem colocado no meu coração. Porque eu vejo hoje nos nossos dias muitos pais que são escravos de seus filhos. E muitos filhos que são escravos de seus pais. Uma cultura consumista, uma cultura capitalista que prega o materialismo e os nossos desejos a qualquer custo. E infelizmente a nossa geração, ela tem sido uma geração escrava. Interessante é que na nossa cultura, nós, povo brasileiro, quando se fala em escravidão, nós logo nos arremetemos ao tempo da escravidão, né, que ocorreu aproximadamente no século XV no Brasil, onde os portugueses traziam, né, os escravos negros para trabalharem na cana de açúcar aqui no Brasil, que era uma terra até hoje, mas naquela época era muito. Quando nós falamos de escravidão, não tem como nós nos lembrarmos da escravidão que o nosso país sofreu e colocou sobre a nossa nação. E escravidão é algo que nos priva. Quando você ouve essa palavra, escravidão é se privar da sua liberdade, é ser colocado em condições subhumanas, ser subjugado, né? Ser tirado da sua condição normal, natural de ser humano, né? E é interessante que na época da escravidão do Brasil teve um homem que ele ficou muito conhecido na época por Zumbi dos Palmares. E naquela época os escravos sofriam muitos. Eles eram comprados na África como objetos mesmo, como material, e eram trazidos para o Brasil para trabalhar em condições subhumanas. Eles eram chicoteados, eram espancados, não tinham uma alimentação adequada, viviam em condições subhumanas. E este homem, Zumbi dos Palmares porque ele fugiu para uma região, hoje especificamente fica no estado de Alagoas, numa região de serra onde havia muita dessas árvores, palmeiras. E este homem, Zumbi dos Palmares, um dia ele cansa de ser um escravo, um dia ele cansa de todo dia ser chicoteado, todo dia ser subjugado como um escravo. E Zumbi dos Palmares ele foge. E ali muitos outros escravos ficam sabendo e começam a fugir para essa região. E ali se constrói uma colônia muito grande, chamada Quilombo dos Palmares. Essa foi uma das maiores colônias. Historiadores acreditam que cerca de 20 mil escravos moravam em Quilombo dos Palmares. Para se ter uma ideia, quando um escravo ele era pego fugindo, havia um homem ali responsável por aqueles escravos, e esse homem era chamado de capitão do mato. E quando esse escravo era pego fugindo, ele era colocado em um tronco, ele era chicoteado em praça pública, e o dono daquele escravo, ele teria que pagar aquele indivíduo que o chicoteava, e as feridas que causavam naquele escravo, ele também tinha que pagar toda a enfermaria e os remédios. Muitos escravos não resistiam, muitos escravos morriam sendo chicoteados. Havia uma outra forma também de castigo. Hoje nós estamos reclamando desta máscara, mas naquela época havia uma máscara de flange, com 2 furos para os olhos e 1 para a boca, e aquela máscara era acorrentada no pescoço do escravo com correntes e cadeados, e aquele escravo era obrigado a andar entre os outros escravos com aquela máscara, demonstrando a sua fraqueza, a sua hostilidade, a sua humilhação. Muitos escravos eram chicoteados nos porões, nas cadeias, muitos morriam. E essa colônia de Quilombo dos Palmares se tornou muito grande.
Mas um dia os portugueses conseguiram invadir essa colônia. Eles destroem Quilombo dos Palmares, aproximadamente no ano de 1695. Zumbi dos Palmares, ele é morto, ele é capturado, ele é torturado e morto. E eu te pergunto, né, por que que todo herói, né, por que que todo homem bom, toda mulher boa tem que morrer dessa forma? Mas a grande questão é que, embora esse homem tenha morrido, ele deixou um legado muito grande, que transformou uma geração, transformou toda a história de um povo, transformou pensamentos, transformou mentes. E eu me lembro quando eu era criança, na escola, eu nunca tive pai. Você que já foi criança, você que é homem vai se lembrar disso. Quando acontecia alguma coisa, alguma treta, alguma briga, a primeira coisa que você falava, eu vou chamar o meu pai. Não era assim? A primeira pessoa que nós lembrávamos era do nosso pai. E nós temos essa figura na nossa mente que o nosso pai sempre foi o nosso herói. É bem verdade que muitos eram os vilões, no meu caso. Você sempre se lembrava do meu pai. E eu tinha uma estratégia que, embora o meu pai não tenha sido o herói, eu usava isso, vou chamar o meu pai. Era uma proteção. Mas essa cultura de escravo não vem daqui do Brasil, da África, isso já vem dos tempos antigos, né? Adão, a Bíblia diz que quando ele erra, Deus deu para ele toda uma liberdade de ele viver uma vida livre no paraíso. Mas Adão e Eva, eles fazem uma escolha, e Deus os tira daquela liberdade que Deus havia planejado para eles, aquela relação de pai com filho. Adão, ele rompe aquela relação com Deus, e ele sai daquela liberdade que Deus havia colocado ele para viver. E agora Adão vai se tornar um escravo do seu pecado, do seu erro. A escravidão, ela vem muito tempo. Não tem como não lembrar de Moisés, né? Moisés, conhecido como o grande libertador de Israel, né? Parece que vejo Moisés chegando diante de Faraó e falando: olha, Faraó, o meu Deus está pedindo para você libertar o povo. Se eu pudesse, se fosse no dia de hoje, eu diria que Moisés falou: olha, Faraó, é o seguinte, o meu pai está pedindo para você soltar os filhos dele. Faraó, o meu pai está pedindo para você soltar os meus irmãos, Faraó. E naquela época havia vários tipos de escravo, né? Naquela cultura antiga, na cultura hebraica, havia alguns tipos de escravos que, naquela cultura, a pessoa que tinha uma dívida, não tinha como pagar aquela dívida, não tinha como sanar aquela dívida, ele então vendia o seu próprio corpo, né? A sua liberdade, a sua vida normal, para trabalhar para aquele homem a qual ele tinha adquirido uma dívida. Havia um outro tipo de escravo, que era aquele que entendia que ele não tinha condição nenhuma de viver, ele não tinha condição nenhuma de ser um ser humano normal, comum, de ter uma vida normal, e ele então se entregava para viver com um escravo. Havia outro tipo de escravo que as famílias compravam para trabalhar em suas casas, em suas fazendas, e aquele homem, por adquirir uma posição de tanta confiança, de tanto respeito, aquela família o adotava como um membro daquela família. Interessante é que nós vivemos uma época, como eu disse, Deus não nos criou para ser escravo, né? Deus não nos criou para ser o cara. E durante muitos e muitos anos, depois de Adão, Deus vem levantando homens, mulheres, para restituir esse relacionamento que foi quebrado lá no Éden, né? Essa paternidade que foi quebrada. Deus levanta Moisés e Deus levanta homens e mulheres para restabelecer esse vínculo paterno, esse vínculo de pai para filho e de filho para com pai. E nós ficamos órfãos, a humanidade. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que nós ficamos sujeitos à nossa própria vaidade, aos nossos próprios desejos.
E no capítulo 9 do livro de Isaías, Deus levanta o profeta Isaías com uma mensagem. Olha, Isaías diz para o meu povo que um menino vai nos nascer, Isaías. Diz para o meu povo que um menino vai nascer, e o seu nome será maravilhoso, o seu nome será conselheiro, o seu nome será Deus forte, Isaías. Isaías fala para o meu povo que o seu nome será príncipe da paz. Mas olha, Isaías, diga mais. Diga que o nome desse menino que vai nascer será Pai da eternidade. Isaías fala para o meu povo que este que vai nascer, ele irá restituir, ele irá restaurar todos aqueles que ficaram órfãos por causa do pecado. E eu não sei se você já teve essa sensação, se você já se sentiu assim. Eu não sei como é que está o seu relacionamento com o seu pai, com a sua família, com os seus filhos. Mas eu não sei se você já teve essa sensação de você ser filho, de você ser pai, mas não se sentir honrado pelo seu filho. Ou de você ser filho e não se sentir amado pelo seu pai. Parece que falta alguma coisa. Você não se sente amado, você não se sente honrado pelos seus filhos. Glória a Deus. Deixa eu virar aqui. E ao longo de toda a história da humanidade, como eu disse, Deus ele vem tentando chamar o seu povo para um conserto, para uma nova aliança, para uma restauração com os seus filhos. Mas só existe uma forma, só existe um caminho de nós vivermos verdadeiramente esse amor paterno, esse amor de filho para com Deus. É conhecendo o perfeito e o verdadeiro amor de Deus. Não tem outra forma. Existem amor, existem amores, mas existe aquele amor que é o amor perfeito. É o amor perfeito de Deus. E somente esse amor vai nos religar ao nosso Pai da eternidade. Somente esse amor vai ter o poder de restaurar a nossa aliança com Deus. Somente esse amor vai ter o poder de restituir o nosso vínculo, a nossa amizade com Deus. Aleluia. Na primeira carta ao João, no capítulo de número 4, no versículo 7 do número 8, João, quando ele escreve, ele diz que, se puder pôr na mídia ali, no versículo 7 do número 8, ele diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor de Deus, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Só existe uma forma de nós gerarmos esse amor dentro da nossa vida. Amor não é apenas um sentimento. Ser pai não é apenas gerar um filho, não é apenas colocar um filho. Ser pai vai muito além do que ter um filho. Ser pai é aquele que cria, é aquele que ama, é aquele que faz o seu filho entender que ele realmente é um filho amado do pai. E João ele escreve que não tem outra forma de conhecer esse amor perfeito a não ser através de um relacionamento profundo de intimidade com Deus. Não tem como conhecer esse amor sem conhecer a Deus, porque Deus é a essência, Deus é a fonte do amor perfeito. Deus é o amor. A Bíblia diz que Jesus, quando ele se depara com aquela mulher samaritana naquele poço de água, aquela mulher que já havia tentado por inúmeras vezes, preencher talvez o vazio da sua alma, aquela carência que existia dentro daquele coração, e Jesus chega para ela e fala: olha, mulher, você está buscando essa água hoje, mas o dia que você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede, e essa água vai gerar dentro de você um rio de águas vivas.
E é isso que é o amor. O amor é como um rio, irmão, que ele precisa correr, fazer o seu curso, e por onde ele passa esse rio, ele vai amoldando, ele vai transformando, ele vai dando forma. O interessante é que existem muitas pessoas, nós cristãos, que passamos anos na igreja, passamos tempos e tempos na igreja, mas nós não conseguimos viver esse amor perfeito de Deus. Eu mesmo sou uma dessas pessoas. Praticamente eu fui criado dentro da igreja, irmão. E até 30 dias atrás eu achava e entendia que eu amava a Deus, pastor Alessandro. Não que eu não amasse. Há cerca de 30 dias atrás Deus me fez viver uma experiência, e eu comecei a entender. Eu falei: meu Deus, eu nunca te amei da forma perfeita. Meu Deus, como eu errei em todo esse tempo. E nós passamos anos na igreja, e nós dizemos que amamos a Deus, nós dizemos que amamos estar na casa do nosso Pai, nós dizemos que amamos estar na presença do nosso Deus. Mas como eu disse, existe amor, mas existe o perfeito amor, aquele que é limpo, aquele que é puro, cristalino. Da mesma forma que existe um tecladista, existe um baixista, existe um trompetista, pastor Mia vai confirmar isso, mas existe o trompetista, né, pastor? Existe o tecladista, existe o pregador, que não é o meu caso ainda, existe o pastor, mas tudo isso precisa de tempo, irmão. Tudo isso precisa de um relacionamento. Nós precisamos de intimidade. É igual o Vitor. Quando o Vitor foi aprender a tocar teclado, eu não sei como é que foi, meu irmão. O Vitor precisava abraçar aquele teclado, dormir, acordar com aquele teclado, irmão. E durante muitos anos da minha vida, eu achei que eu era amado por Deus. Eu achei que eu amava a Deus. Mas esses dias Deus me fez conhecer e desfrutar de um amor que é perfeito, de um amor que é limpo, que é puro. Mas para que eu possa viver, para que eu possa conhecer esse perfeito amor, para que eu possa entender e desfrutar desse perfeito amor, existem algumas prisões na nossa vida que nós precisamos ser libertos, irmão. Mais poderoso do que um capitão do mato, mais poderoso do que um senhor do século XV, mais poderoso do que um faraó, mais poderoso do que um Nabucodonosor, mais poderoso do que um imperador romano da época que aprisionava as pessoas. Existe um Senhor, queridos, que ele tem mais poder que todos esses homens juntos. E eu tenho certeza que você conhece. Este Senhor, Ele é a nossa mente. Este Senhor é o nosso coração, é a nossa alma. E nesta noite o Espírito Santo quer nos libertar de algumas prisões, de algumas cadeias, como foi cantado nesta noite, para que eu e você possa desfrutar desse perfeito amor. E o Espírito Santo é o maior carcereiro que existe. Ele tem a chave. E se nós não entendermos o que Deus está falando nesta noite, irmão, nós vamos passar anos e anos da nossa vida e nós não vamos desfrutar desse perfeito amor nos nossos relacionamentos, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério. E a primeira prisão que o Senhor quer nos libertar nessa noite, 1 João 4,18, a Bíblia diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor ou medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Existe uma prisão na nossa alma, na nossa mente, no nosso espírito, que se chama medo.
E essa é uma das maiores prisões que tem paralisado a nossa vida, irmão. Tem nos impedido de viver esse perfeito amor. No perfeito amor a Bíblia está dizendo que não há medo, irmão. E eu me lembro que a minha mãe, povo mais antigo, um povo sistemático, rústico, fui criado sem pai. E a mãe, ela criava aí o meu irmão, uma mulher sozinha, na base do medo, irmão. Era medo. Não sei se os irmãos aqui conhecem, mas na minha época tinha uma espada, Braz, pastor. Espada de São Jorge. Quem já apanhou de espada de São Jorge? Amém, tá bom, não sou tão velho assim, irmão. E a minha mãe, ela tinha uma senha que quando ela liberava essa senha, irmão, Esther, eu já cheguei a ficar em casa, tinha uma senha e tinha um toque de recolher para minha mãe. A senha era: Renato, hoje você não escapa. Irmão, quando ela falava isso, pastor Mia, se ela falasse no sábado de manhã, irmão, o toque de recolher era eu voltar para casa antes do sol nascer, mas não tinha jeito. E eu descobri depois de muitos anos que a minha mãe, pastor Gerê, mentiu para mim durante muitos anos. A minha mãe foi a mulher que mais fez promessa na vida e ela não cumpria. Porque dava a hora, Fernanda, de chegar em casa, eu falava: mãe, você não vai me bater, mãe, promete. E ela prometia: vai, eu não vou te bater, entra logo. Mãe, você promete. Quantas promessas ela me fez, irmão? Não cumpriu nenhuma, Patrícia. E eu entrava, e a minha mãe, ela era fria, irmã, uma mulher muito de Deus. E a hora que nós entrávamos no banho, irmão, a espada de São Jorge cantava. Mas era cada surra gostosa que eu falo: meu Deus, as pernas ficavam cheias de vergão. Durante muitos anos eu achei que isso era legal. Eu falei: nossa, minha mãe, uma mulher rígida, batia. Mas era um relacionamento de medo, irmão. Não desenvolvemos um vínculo de um amor perfeito. Para eu conseguir dar um abraço em minha mãe, foi esses dias atrás aí. Porque para você chegar perto da minha mãe, irmão, porque ela não recebeu amor. Na época da minha mãe, os alunos, as crianças trocavam os cadernos, as canetas pelas ferramentas. Era trabalhar. Ela não viveu esse perfeito amor, ela não conseguiu, ela não teve essa oportunidade. Então aquilo que ela recebeu, ela passou para mim, para o meu irmão. E eu confesso que durante muitos anos eu cresci um garoto duro, um garoto bruto, rústico. E eu me encontrei com Jesus e eu falei: Deus, que amor lindo, que amor perfeito. Mas a Bíblia está dizendo que o perfeito amor não coloca medo, irmão. A minha mãe era tudo não, irmão. Não, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Quantos pais estão educando os seus filhos com não? E eu cresci a minha vida toda ouvindo não da minha mãe. Não. Porque infelizmente a referência que nós tínhamos de pai não era legal. E tudo que ela falava: olha, Renato, não, você não pode ser igual. Você não pode ser igual. E eu cresci achando que a vida era um não gigante. Mas esses dias eu descobri, pastor Elisandro, que o amor perfeito é um sim enorme. É um sim. Quantas pessoas, irmão, que desistiram da vida, sabe por quê? Porque só ouviram não. Você não pode. Eu me lembro de alguns pastores antigos que eu tinha, meu Deus, com todo respeito ao pastor Mito, ele é um homem de Deus, mas eram os pastores militares. Eu já quis ser militar um dia, acho que Deus nunca deixou. A maioria dos pastores que eu tinha, eu era sargento, e era aquele, eu aprendi muito. Mas eu cansei de ver jovens, irmãos, ser exposto na frente da igreja. Já estava machucado, estava caído, irmão, estava arrebentado. E o pastor obrigava a casar, irmão. Eu não julgo, porque era o que eles tinham na época, eram os recursos que eles tinham na época. E aqueles jovens, quantos jovens eu vi na frente da igreja, irmão, com medo. Nós tínhamos medo dos pastores, irmão. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores hoje. E aqueles jovens já estavam machucados. Quantos jovens bons, irmão, eu vi
jovens maravilhosos, mas casar, irmão, com a motivação errada, porque o pastor falou, você errou, agora você tem que casar. Quando não excluía, você não tem mais direito, você não tem mais liberdade de viver nessa igreja. O perfeito amor, ele não coloca medo, irmão. O perfeito amor, ele faz você crescer, ele faz você avançar. Eu não sei qual é o seu medo nessa noite. Medo da pandemia? Não sei. Muitas pessoas estão perguntando, mas o que será depois disso, irmão? Ei! Deus é o Pai da eternidade, irmão. Pode passar o que for, pode acontecer o que acontecer, Ele nunca vai deixar de ser o teu Pai. Você que tem filho pequeno, eu me lembro na oportunidade quando eu fui aprender a nadar, irmão, não foi com o meu pai. E era uma piscina muito grande de um clube aqui de Penápolis. Eu tenho um primo mais velho, mora em São Paulo. Irmão, eu sempre, garoto, sempre foi meio espivitado e eu queria aprender a nadar e eu tinha medo. E eu me lembro que ele ficava lá no meio da piscina e ele falava, Renato, pega a distância, vai correndo e pula. Só que onde que eu ia cair na água, irmão, ainda estava muito longe de onde que ele estava. E ele falava, confia em mim, você não vai se afogar, eu te pego. Eu não sei se você que é pai já teve a oportunidade de ensinar o seu filho a nadar, andar de bicicleta, jogar bola, essas coisas que os pais, que as mães ficam toda preocupadas, né? Que os pais fazem umas coisas muito doidas. E eu me lembro que eu corria e pulava. Engoli muita água, irmão. Engoli muita água. Mas o meu primo vinha e sempre nadou muito bem, me pegava. Já tinha engolido água. E foram vários e vários pulos e eu aprendi a nadar. Eu não sei quantos não você tem ouvido durante a sua vida, talvez no seu relacionamento, mas o Senhor disse para você nessa noite, vem, o Pai está te chamando, irmão. Ele quer que você mergulhe mais fundo, irmão. Para desfrutar desse perfeito amor não pode ter medo, irmão. Porque o perfeito amor, ele lança fora o medo. E se eu e você quisermos viver, desfrutar desse novo amor com Deus, nós temos que nos lançar nos braços do Pai. Não se preocupe, não tem gente preocupada com o que vai ser depois dessa crise, irmão. Deus é aquele que cuida de você. Ele tem cuidado de você desde o dia que você nasceu, irmão. A segunda prisão se chama, talvez essa seja uma das mais graves, autocomiseração e vitimismo, irmão. Para que você possa ser um pai que desfrute desse perfeito amor, desse amor pleno, e para que você realmente viva na condição de um verdadeiro filho de Deus, amado do Pai, esta é uma prisão que precisa ser quebrada, irmão. Autocomiseração, vitimismo. Como eu disse lá atrás, havia um tipo de escravo no tempo antigo, que ele mesmo se julgava, não, eu não tenho condição de viver. Não, eu nasci para ser escravo mesmo. Eu confesso que durante muitos anos da minha vida eu vivi assim. Ó meu pai, olha a família que eu nasci. Eu não sou nada. Eu nasci para sofrer. Eu nasci para ser pobre mesmo. Porque tem muita gente, infelizmente, irmão, que associa o cristianismo pelo fato de Jesus ter sofrido o que ele sofreu, que nós vamos ter que viver pelo resto da nossa vida, irmão. Eu tenho certeza, você que é pai, que você quer dar o melhor para o seu filho, irmão. Como diz aquele ditado, tem pai que faz das tripas coração para dar para o seu filho, se for possível. É bem verdade que tem uns que exageram, faz umas coisas absurdas, não é para tanto. Mas irmão, eu quero te dizer uma coisa. O Braz chegou ali, eu estava ali, ele começou a brincar comigo, porque eu coloquei um paletó novo, irmão. Ele falou até umas línguas lá. Mas realmente, hoje quando eu acordei, eu falei, eu não tinha ninguém para dar um presente, eu não tinha meu pai.
Mas eu falei, hoje eu vou para a casa do meu pai, e eu vou ser o presente dele. Eu vou me vestir como um verdadeiro filho de Deus, irmão. Eu vou me arrumar como um verdadeiro filho de Deus, irmão. Muitas vezes nós desprezamos o nosso pai, irmão. Irmão, você é filho do Pai da eternidade. Assuma sua condição de filho, irmão. Viva como filho de Deus. Tem pessoas que você olha na rua, irmão, você fala, meu Deus, é filho de Deus. Não é preconceito, não é discriminação, irmão. Mas a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Sabe por quê? Ainda que eles sejam filhos das trevas, eles entenderam que eles têm um pai. E eu quero que você entenda nessa noite, irmão, que você é filho, você é filha de Deus. E Paulo está dizendo aos romanos, que nós somos herdeiros de Deus, irmão. Nós temos uma herança. Para de se ver como um coitadinho. Para de se ver como uma coitadinha, irmão. Você é filha de Deus. Coloque a sua melhor roupa. Coloque o seu melhor sapato, o seu melhor perfume. Erga a sua cabeça, como diz, estufa o peito, irmão. E bata. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. A Bíblia diz assim, ó, se quiserdes, comereis o melhor dessa terra, irmão. Pare de sonhar pequeno. Pare de ter sonhos medíocres, irmão. Eu mesmo já fui assim. Eu olhava as pessoas assim na igreja e falava, nossa, pastor, se arrumar desse jeito para ir na igreja? Eu falava isso, eu era medíocre. Eu ainda havia entendido, Thelma, que eu era filho de Deus. Eu falava, meu Deus, para que se arrumar desse jeito, pastor Mia? Para ir no culto? E Deus falava, Renato, como você é medíocre, Renato. O dia que você entender quem é o seu pai, o dia que você entender, sabe por que nós não recebemos muitas coisas, irmão de Deus? Não é porque Deus não pode, é porque nós não entendemos que Ele é o nosso pai. A Bíblia diz que, qual é o pai que o filho lhe pedindo um peixe, ele vai dar uma cobra? Ou qual é o pai que o filho lhe pedindo um pão, ele vai dar uma pedra? Se os vossos pais terrestres sabem lhe dar boas coisas, imagine Deus, irmão. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Vou colocar aqui que o Reginaldo está ocupado ali. Jeremias capítulo 1, versículo 5. A Bíblia diz assim: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta, irmão. Para de sonhar pequeno, irmão. Se Deus te der um sonho, não sei qual é o seu sonho, eu tenho um sonho. Quero ir para Israel, quero ir para os Estados Unidos, quero ir para a França. Não. A Bíblia diz que o Senhor te deu as nações. Pare de sonhar pequeno. O nosso Deus é um Deus grande, irmão. A terceira prisão, essa prisão da autocomiseração, ela nos leva a essa terceira, irmão. Medo, autocomiseração. A terceira prisão é a prisão da ingratidão. Quantos filhos hoje que são ingratos aos seus pais, né, irmão? Quantos filhos que não reconhecem o trabalho do pai? Quantos pais que sacrificaram suas vidas para que os filhos tivessem uma alimentação regular, uma alimentação básica? Quantos pais que sacrificaram e sacrificam a sua vida até hoje para dar uma roupa mediana, uma roupa boa para os seus filhos? Quantos pais sacrificaram sonhos para dar uma condição de estudo melhor para os seus filhos? E quando cresce, o senhor não fez mais do que obrigação, a senhora não fez mais do que obrigação. A ingratidão é uma prisão
que nos impede de desfrutar desse perfeito amor. Quantos filhos, irmão, que não reconhecem o amor do Pai, e ainda cobram os pais, culpam os pais, por não ter tido uma vida melhor, por não ter tido oportunidades melhores. Por outro lado também, quantos pais, irmão, né, que tratam seus filhos, né, de uma forma que não convém nem falar. Eu já vi pais, irmão, dizer: eu estraguei a minha vida, né? Já vi pessoas amaldiçoar seus filhos, né? Maldita a hora que eu fui ter filho. Talvez você conheça uma pessoa que já falou isso. Eu já vi pessoas falar isso. Eu estraguei a minha vida. Deveria ter matado no ninho, né? Tem pessoas que falam assim: deveria ter morrido no ninho. Infelizmente tem pessoas que fazem isso. Quantos pais que matam os filhos? Quantos filhos que matam os pais? Ingratidão. Por que eu fui engravidar? Por que foi nascer? Estraguei a minha vida, acabei com a minha vida. Eu era livre, eu era isso, eu era aquilo. Olha agora. Tem pais que trocam o valor de um filho e comparam com o valor de uma pensão, irmão. Isso não é amor, isso não é amor perfeito. E quantos filhos eu já ouvi dizer por ingratidão: por que eu nasci nessa família? Por que eu tive que ser filho desse homem? Por que eu tive que ser filho dessa mulher? E mais grave ainda, tem pessoas que dizem: Deus, por que o Senhor permitiu eu nascer? Por que o Senhor permitiu eu vir a esta vida para sofrer, para viver como um escravo? Quanto mais eu tento melhorar a minha vida, mais eu estrago. Quanto mais eu tento acertar, mais eu complico a minha vida. Deus, por que o Senhor permitiu eu vir a esse mundo? Por que o Senhor permitiu, Senhor? Quantas pessoas, irmão, têm essa mente de escravo? Tem essa mente de servo, irmão. Mas nessa noite o Espírito de Deus está aqui, irmão. Ele quer nos curar, Ele quer nos restaurar. A quarta e a última prisão é a falta de perdão, irmão. Quantos filhos que já não falam mais com os pais? Quantos pais que já não falam mais com os filhos? Às vezes por causa de uma coisinha boba, causa de uma briguinha de família, aconteceu, não teve como evitar, mas aquilo gerou uma mágoa, aquilo gerou uma raiz de amargura, um rancor, e aquilo bloqueou esse coração, essa pessoa de viver um relacionamento pleno, perfeito, de amor com Deus. E esta falta de perdão, elas nos traz um sentimento de culpa, de condenação. Eu confesso que durante muitos anos da minha vida, eu culpei a minha mãe. Eu carregava uma mágoa da minha mãe. Eu carregava uma mágoa do meu pai. Eu culpava minha mãe. Falava: mãe, eu dentro de mim, eu falava: por que a senhora foi casar com meu pai? Por que a senhora foi casar logo com ele? Fez você sofrer a vida inteira. Talvez se a senhora tivesse casado com outra pessoa, talvez eu seria uma pessoa diferente. Talvez eu teria tido outras oportunidades na vida. Talvez eu não teria passado pelo que eu passei, irmão. Durante muitos anos eu culpei a minha mãe, eu culpei o meu pai. Falei: nossa, meu pai, ele acabou com a minha vida. Ele destruiu a minha vida. Olha o que ele fez comigo. E durante muitos anos eu carreguei essa mágoa, irmão. Eu carreguei esse ressentimento, esse rancor da minha mãe e do meu pai. Mas Deus me fez eu ter um encontro com esse verdadeiro amor, irmão. Quantas pessoas culpam os pastores, né? Porque os pastores também são os nossos pais na fé. Eles cuidam de nós, irmão, como filhos. Quantas pessoas culpam os pastores?
aquele pastor não gosta de mim. Aquele pastor não vem na minha casa. Aquele pastor não me ama. Irmão, o filho, quando ele entende que ele é filho, irmão, ele deixa de ser menino. Gálatas 4:7 fala que o herdeiro só pode ser herdeiro quando ele crescer e deixar de ser menino, porque o menino é mimimi, irmão. Irmão, é indiscutivelmente responsabilidade do pai ele criar esse vínculo, ele amar o filho. Tem pais, irmão, que não sabe mais o que faz. Filho, hoje nessa geração virtual, filho, vamos brincar, filho, vamos jogar bola, vamos pescar, vamos para a orquestra, vamos para a EBD, o pai cria um monte de situações, e o filho, eu não gosto, eu não gosto disso. Ou a filha, ai pai, eu não gosto. E o pai está se desdobrando para tentar fazer algo diferente nessa geração que a gente vive. Aí passa uns dias, o filho está lá emburrado, a filha está lá emburrada, o pai vai conversar, a mãe vai conversar, que foi, filho, que foi? O senhor não me chama para fazer nada, a senhora não me chama para fazer nada. Tem filho, irmão, com todo respeito, tem filho que dá trabalho. Nessa geração é complicado, irmão. Você conseguir agradar o filho, tem filho, irmão, que é muito chato. Eu falo por mim, que eu sou filho, eu falo, meu Deus. Tem filho que é difícil você agradar a ele, irmão. E nós temos, irmãos, com todo respeito, que crescer. Se nós quisermos ser herdeiros das promessas de Deus, nós temos que parar, irmão, de murmurar, de reclamar da vida. Parar de colocar culpa. Todos nós temos um alvo que a gente fica ali procurando, quem que a gente quer descarregar as nossas culpas, as nossas frustrações, as nossas decepções, mas quando você entende que você é um verdadeiro filho de Deus, você assume a sua condição de filho e fala, Deus, eu quero mudar, eu quero desfrutar desse perfeito amor. Nós só vamos ser herdeiros de Deus, nós só vamos ter acesso a tudo que a Bíblia diz que nós temos direito, irmão, quando nós entendemos que nós somos filhos maduros, sábios na presença de Deus. E o Senhor quer nos curar, irmão. Eu não sei como é que está o seu nível de relacionamento com Deus, com o seu Pai, mas eu creio que Deus me deu essa palavra porque Deus, Ele quer fazer coisas novas na nossa vida, irmão. Está sendo um ano, acho que difícil para todos. Difícil das pessoas querer vir para a igreja, querer se relacionar, né? Hoje nós não podemos abraçar, nós não podemos mais. Se nós formos fazer uma análise há tempos atrás, nós já estávamos afastados, né? Cada um no seu canto, cada um no seu cotidiano, na sua vida. E Paulo, ele escrevendo aqui aos Romanos, se você for ler o capítulo 8 todo, ele disse que pela nossa natureza, irmão, pelos nossos pecados, pelos nossos ressentimentos, seria impossível, irmão, nós sermos filhos de Deus. Paulo está dizendo no capítulo 8 que seria impossível pela nossa condição humana, pelo nosso sentimento, pela nossa emoção. Paulo está dizendo, seria impossível nós sermos filhos de Deus. Irmão, seja sincero, se fosse depender da nossa natureza humana, nós não estaríamos aqui. É isso que Paulo está dizendo, se fosse depender da nossa fraqueza, do nosso ânimo, da nossa coragem, nós não estaríamos aqui hoje. Paulo está dizendo que se fosse depender da nossa natureza humana, seria impossível nós sermos irmãos. Mas se tem um motivo que eu e você podemos levantar a nossa voz hoje e agradecer a Deus, foi porque um dia Jesus, aleluia, Jesus, a Bíblia diz, Paulo escrevendo a Romanos, que o mesmo Espírito testifica com o de Deus, com o do Pai, e clama Abba Pai, que quer dizer papai, que é a expressão mais íntima do perfeito amor.
Paulo está dizendo que o mesmo Espírito que está dentro do coração do nosso Pai, Ele está dentro do seu coração, e Ele está clamando: filhinho, filhinha, eu te amo, filhinho, filhinha, eu te amo. Arasuricalavachúria. Se tem um motivo, se tem uma causa que nós podemos estar aqui nessa noite, foi porque um dia Jesus naquela cruz, Paulo está dizendo aqui aos Romanos no capítulo 8, que Ele tomou a natureza humana, e por Ele próprio Ele não teria motivos de ser o nosso Pai, irmão, porque nós o abandonamos, nós escolhemos viver sujeito às nossas vontades. Mas Jesus naquela cruz, Ele disse: Pai, Papai, perdoa eles, Senhor. Perdoa porque eles não entendem, eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem, Senhor, o que o Senhor irá fazer, Pai. Perdoa eles, Senhor. Perdoa esse filho, Senhor, que está brigado com o seu pai. Perdoa, meu Deus, este pai que está brigado com o seu filho, Jesus. E um dia naquela cruz Ele disse: Papai, perdoa eles, Senhor. E ali a Bíblia diz que Ele entregou o seu Espírito. Se você pudesse colocar de pé. E um dia, esse mesmo Jesus que morreu, Ele disse que Ele nunca nos deixaria órfãos. Ele disse: eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar o Consolador, irmão. Se você puder fechar os seus olhos nessa noite, se você conseguir sentir esse amor dentro da sua alma, dentro do seu coração nessa noite, fale com Ele nessa noite. Expresse o seu carinho, expresse o seu amor por Ele nessa noite com algumas palavras. Ele quer te ouvir. Eu não sei como que você chama o seu pai, eu não sei como que você chama o seu filho, mas se você estiver com o seu filho do seu lado, se você estiver com a sua filha do seu lado, com a sua família, eu convido você a se abraçar nessa noite. Aleluia. O Espírito de Deus quer nos curar. O Espírito de Deus está nos chamando para um relacionamento mais profundo, para desfrutarmos. Comece a orar, fale com Ele. Deixe o Espírito de Deus fluir na sua vida nessa noite. Fale com Ele. Fale com Ele, igreja. Ele quer te ouvir. Hoje é o dia dEle. Ele é o Pai da eternidade. Você veio aqui para falar com Ele. Fale com Ele. Oh, Senhor, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez, Pai. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Jesus. Deus, pelo teu sacrifício, Senhor, através do teu Filho amado, Jesus. Porque hoje podemos desfrutar, Senhor, desse perfeito amor, Pai. Continua conosco, nos ajudando, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.